Se você gosta do Mundial de Clubes, você tem um grande papel a fazer agora, nesse exato momento, que é torcer para o Fluminense. Sim, eu sou botafoguense, como vocês sabem, mas antes de ser botafoguense, eu sou brasileiro. E a gente não tá mais em Brasileirão, a gente não tá numa Libertadores, entendeu? A gente está em um campeonato mundial, ou seja, o Fluminense, nesse exato momento, está representando o Brasil. Por quê? O Palmeiras foi eliminado, não aguentou a pressão do Chelsea. Isso pra mim é muito revoltante, porque o Botafogo tinha total condições de vencer o Chelsea, total condições. Irmão, a gente tem que lembrar que a gente ganhou do PSG. Isso não foi brincadeira, não foi sorte, irmão. Se você analisar o jogo e você vê, o Botafogo jogou melhor que o PSG. Ah, o PSG tava com o time reserva. Isso não importa, irmão. Não importa. Porque se as definições de melhor time do mundo for através do campeão da Champions League, o time reserva tem que dar uma pisa no time do Brasileirão. E ponto final. Se for essa lógica. Ou isso não serve pra nada. E a Champions League continua sendo uma farsa. Isso pode acontecer. Só que, como a gente sabe, né, por causa da postura covarde do técnico anterior do Botafogo, que era o Renato Paiva, a gente não conseguiu vencer o Palmeiras. Até porque só ter o Palmeiras o jogo inteiro. Ele achou que o Palmeiras era tão bom quanto o PSG pra se retrancar totalmente e não conseguir enfrentar de igual para igual. Realmente é uma pena. E sobre o jogo do Fluminense Al Hilal, cara, entenda a quantidade de orçamento que é para os jogadores do Fluminense e para os jogadores do Al Hilal. O Al Hilal fez mais de, cara, pelo que eu vi, foi 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais contra 300 milhões de reais. Cara, você tem noção do que é isso? É realmente um poderio muito mais forte, muito mais avançado. E, cara, se você for ver no ramo empresarial, é um absurdo um time com esse orçamento não estar agora na semifinal, que é o caso do Al Hilal. Inclusive, porque tirou um adversário muito forte, que era o Manchester City. Então, o que dá a entender e o que está desenhando é que, cara, não é realmente só isso que importa no futebol. A raça e a estratégia, ela está acima de tudo. E o que a gente precisa realmente nesse exato momento é com que esse campeonato dure o máximo de tempo possível. Porque lá na Europa não mudou a situação, pessoal. Não mudou. O presidente da La Liga ainda tá louco para acabar com isso. E os clubes europeus, os jogadores europeus, as pessoas da Europa não querem mais que o Mundial de Clubes aconteça, entendeu? Principalmente se um europeu vencer esse campeonato. Que aí, cara, vai dar tudo certo. Entenda, nesse exato momento, só tem um clube que não é europeu, que é o Fluminense. Um. Porque, e detalhe, eu tô nem falando das quartas de final que tá dentro agora, porque é o quê? PSG e Bayern de Munique, Real Madrid e Borussia Dortmund. Só europeu do outro lado. E tem o último europeu da chave esquerda, que é o Chelsea. Se o Chelsea vencer, cara, acabou. Acabou. Não tem mais conversinha. A chance de ter um campeonato mundial novamente será muito baixa. Porque para eles não vai mudar. Para eles vão continuar achando que os europeus são os melhores, que todos os outros clubes são inferiores e não há necessidade nenhuma de ter uma Copa do Mundo para provar que eles são melhores. Sendo que para eles, o único campeonato que importa, para dizer que é o campeão do mundo, é a Champions League. Por isso, cara, que você tem que torcer sempre pro Fluminense. Eu sei que dói. O flamenguista odeia isso, sabe por quê? Porque ele sabe que se o Fluminense for campeão do mundo, através do Super Mundial, ele é o maior do Rio. Ponto final. Não tem discussão. Se o Palmeiras ganhasse esse Super Mundial, virava o maior clube do Brasil. Passava o São Paulo, sim. O São Paulo tem menos Brasileirão, tem menos Copa do Brasil, tem menos Supercopa e tem 3 mundiais, beleza. Só que, cara, você quer comparar 3 mundiais de Intercontinental contra um Super Mundial, que tem fase de grupos, oitavas, quartas, semis e final, não tem comparação, irmão. Olha quantos jogos tem que enfrentar. Se tudo der certo, por exemplo, o campeão ele tem que enfrentar quantos jogos? 3 na fase de grupo, oitavas, quartas, semi, final. 7 jogos, irmão. Enquanto que o Intercontinental é 2 jogos. Não tem comparação, não tem. O Super Mundial é muito maior. Pra mim, é mais do que 3 Intercontinental. É pelo menos 3 Intercontinental, na minha opinião. Pelo menos 3. Eu diria que até um 4, mas enfim. Isso é outra discussão. Cara, o que importa no exato momento é que se o Fluminense for campeão do Super Mundial,
a gente vai ter a certeza absoluta que vai ter outra edição. Pode ter certeza. Porque por mais que eles pensem que eles são os melhores, eles não vão aceitar que um clube brasileiro, com o investimento que tem, vença essa competição diante de tantos clubes europeus que são denominados como intocáveis, inderrotáveis. Que no momento, que antes era o PSG, o Bayern de Munique e Real Madrid, o PSG foi derrotado pelo Fogão, mas ainda falta o Bayern de Munique e Real Madrid, papai. E tem muita chance do Bayern de Munique vencer o PSG hoje. Muita chance. Não tem nada de impossível nesse jogo. E ainda tem o Real Madrid, né? Aí vamos lá. Fluminense e Real Madrid. Um clube que não é essas coisas todas no Brasil, enfrenta o maior clube do mundo e vence. E aí, irmão? E aí? Eles vão querer outra edição. Por mais puto que eles estejam, por mais que eles achem que os europeus são os melhores, eles não vão aceitar. Entendeu? E, cara, isso precisa acontecer. Precisa. Isso vai muito mais além do que torcer pro rival, entendeu? Eu vesti a camisa do Fluminense pra tirar onda pra gravar um vídeo. Irmão, isso não importa, entendeu? No momento agora, atual, não importa. Se fosse uma Libertadores, eu até falava, não, beleza, torço aí ao contrário e tal. Eu ainda torço. Por exemplo, Fluminense e Boca Juniors que teve. Eu não torci pro Boca, irmão. Que se foda o Boca Juniors é argentino. Entendeu? Não vou fazer o quê na Argentina, irmão? Tem que torcer pro Brasil, o país que a gente viveu, o país que a gente nasceu, o país que a gente vai trazer pessoas pra cá. No quê? Nossos filhos. Então, irmãos, seja patriota nesses casos, pô. Não seja patriota com político, tá? Isso aí é outra história. Isso aí é coisa que a gente não tem que falar aqui nesse vídeo, mas com futebol, irmão, isso tá muito mais além do que a nossa cultura. Dessa vez a gente tá mostrando a superioridade que o nosso país tem, por mais que a gente não tenha o mesmo investimento que eles. Porque eu quero que você imagine, se os clubes brasileiros tivessem a mesma moeda, o dólar ou o euro, ou seja, a gente pudesse ter o mesmo poder de compra que eles têm. A Libertadores seria o maior campeonato possível. A gente que estaria falando que eles são os merdas, entendeu? Porque eles só são tão fortes como estão, porque eles possuem investimento para isso. Eu já disse em vários vídeos. Se o real brasileiro tivesse a mesma equiparidade com o dólar e com o euro, o Vini Júnior estava no Flamengo ainda. Luiz Henrique no Botafogo, Almada no Botafogo. Pois é, cara. Esse tipo de coisa. O Estevão jamais teria ido pro Chelsea. Jamais. São coisas que realmente fazem muita diferença, cara. O poder econômico faz total diferença, mas não é tudo. Não é tudo. E eu quero saber o que vocês acham. Será que se o Renato Gaúcho trouxesse essa Copa do Mundo pro Fluminense, não merece CBF, não merece seleção brasileira, não? Só que agora fudeu, né? Porque agora já contratou o Ancelotti. Ninguém imaginaria que um clube brasileiro chegaria nessa final. Inclusive, o pior de tudo seria o Fluminense chegar nessa final. Porque, cara, se você bota em um time-lapse antes, ninguém acreditaria, irmão, que o Fluminense chegaria onde chegou. Ninguém acreditaria que ele passava das oitavas. Ninguém acreditaria nisso. E as oitavas já foi uma predeira logo pra ser eliminado contra o Inter de Milão, pô. Irmão, não tem conversinha. Pra mim, tá se desenhando que nem a Libertadores de 2023. Tá igualzinho. Ninguém acreditava. Vários times fortes querendo buscar. E ninguém botava fé no Fluminense. O Fluminense foi lá e trouxe a Libertadores ineta. E tá o mesmo caminho pra esse Super Mundial. E, cara, coisas que eu tenho certeza que vai acontecer. Primeiro, se o Fluminense for campeão mundial, é o maior do Rio. Segundo, John Arias não vai ficar mais no Fluminense. Impossível. Ele vai ser comprado, irmão. Não tem como. Se não comprarem ele, caralho, ou os caras são uns imbecis, ou o empresário ou o Fluminense é muito foda pra segurar o John Arias, entendeu? Porque não tem como, irmão. Ele joga tranquilamente no City, joga tranquilamente no Chelsea, na Inter de Milão de titular. Ele só não joga de titular, na minha opinião, o quê? No PSG, no Bayern de Munique e no Real Madrid. Só nesses times. Porque todos os outros ele consegue ser titular tranquilamente. E vão botar dinheiro nele, pode ter certeza. Se não vai ser um time da Arábia, por exemplo, o Al Hilal agora, botar um caminhão de dinheiro pra ele vir pro Al Hilal, ele vai pra uma Premier League e vai jogar uma Champions ainda. Acredito sim no Arias, realmente é um jogador diferenciado. E outra, se um europeu vencer Super Mundial, eu não sei não, hein? Não sei se vai ter outra edição, infelizmente.
Por isso, cara, que eu dou realmente todas as minhas energias para os torcedores do Fluminense e para o Fluminense. Eu vou sim torcer com todas as minhas forças para o Fluminense. Esse react que eu tô fazendo, próximo react é Fluminense e Chelsea. Vai ter esse react, garanto a vocês. Contra time europeu, irmão, eu não tô nem aí. É Brasil e acabou. Por mais que os flamenguistas e os vascaínos estejam em pânico, cara, eu não tô em pânico de forma alguma. Eu quero que o Brasil vence e eu quero que continue essa edição. Botafogo vai ganhar essa Libertadores e vai se classificar para o próximo Mundial. Ponto final. Então, cara, eu realmente sou muito a favor do Mundial. Sou a favor que você torça pro Brasil e que realmente dê sua força, dê sua energia pro Fluminense. A gente precisa dessa união, irmão. Acabou esse negócio de rivalidade. Agora é campeão mundial para mostrar para eles que o Brasil é sim um futebol superior ao deles, que dinheiro não é tudo nessa vida e que se a gente tivesse o mesmo poder de compra, a gente estaria muito melhor do que eles. E é isso que a gente tem que provar nesse Mundial. Peço que você realmente deixe o seu like, bota aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha. E aí, vai torcer pro Fluminense, mesmo sendo rival? Poucos que têm essa coragem, mas cara, tem que tirar o orgulho do lado e torcer pro Brasil. Tamo junto, é nóis.